Daí, piazada, de boa? Sejam bem-vindos ao Curiosidades. Vocês sabiam que na história do Paulistão teve um time que acabou a competição invicto e mesmo assim foi vice-campeão estadual? Vocês conhecem a inusitada história que o juiz finalizou as cobranças de pênalti sem os times terem cobrado todos os pênaltis que tinham direito? Sim, o vice-campeão daquele ano ainda tinha cobranças a fazer e o árbitro finalizou o jogo. Conheça essa história e muitas outras curiosidades agora, no ranking dos maiores campeões do Campeonato Paulista. Vamos lá, piazada! A primeira edição do Campeonato Paulista foi disputada em 1902 e logo nas 3 primeiras edições tivemos um tricampeonato e um tri-vice-campeonato. O São Paulo Athletic venceu o Paulistano 3 anos seguidos e foi tricampeão paulista. A partir de 1905 tivemos uma sucessão de fatos curiosos. O vice-campeão do ano anterior era campeão do ano seguinte. Isso ocorreu em 4 anos seguidos, de 1905 até 1908. Isso aconteceu primeiramente com o Paulistano, em 1905, que também foi o primeiro campeão invicto da história. Em seguida, com o Germânia, campeão sobre o SC Internacional, que por sua vez foi campeão do ano seguinte, em 1907. E por fim, acabando essa série curiosa, o Paulistano conquista seu segundo título paulista em 1908. Terminando a década de 1900, a Associação Atlética das Palmeiras foi bicampeã seguida do Paulistão, sendo em 1910 de forma invicta. Assim, o São Paulo Athletic foi o maior campeão da década com 3 títulos. Em 1912 e 1913, o Sport Clube Americano conseguiu seu primeiro e segundo títulos seguidos, e logo de cara, os 2 títulos foram de forma invicta. Assim, foi o único clube da história a vencer o Campeonato Paulista 2 anos consecutivos sem nenhuma derrota. Vale ressaltar que de 1902 até 1916, o Campeonato Paulista era organizado pela LPF, Liga Paulista de Futebol. No entanto, ainda em 1913, foi criado a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. Ou seja, de 1913 a 16, aconteceram 2 campeonatos paulistas simultâneos, tendo assim 2 campeões no mesmo ano. Em 1913, foram campeões Sport Clube Americano e Paulistano. Em 14, ambos os campeões conquistaram seus primeiros títulos de forma invicta. Um deles foi a Associação Atlética de São Bento e o outro o Corinthians. Em 1915, também invicto, a Associação Atlética das Palmeiras e o Germânia foram campeões. E em 16, o Paulistano e o Corinthians, de forma invicta, conquistaram a taça estadual. A partir de 1917, somente a Liga APEA foi disputada, e o Paulistano foi o primeiro e único tetracampeão da história do Campeonato Paulista, e dessa forma também se sagrando como o maior campeão da década de 1910. O Palestra Itália, que em 1942 passaria a se chamar Palmeiras, chegou ao seu primeiro título paulista em 1920. No ranking ao lado, vamos tratar o Palestra Itália como Palmeiras desde o início, para facilitar a contagem dos títulos, por se tratar do mesmo time. Em 1921, o Paulistano chegou ao seu 8º título estadual, e nos 3 anos seguintes, o Corinthians chegou ao primeiro tricampeonato da história. Em 25, a Associação Atlética São Bento conquistou seu segundo título paulista. A partir de 1926, uma nova liga foi criada, chamada de LAF, Liga dos Amadores de Futebol. No entanto, ela só durou 4 anos, ou seja, até 1929. Dessa forma, em 1926, de forma invicta, o Palestra Itália foi campeão e o Paulistano campeão da nova liga criada. Em 27 se repetiram os campeões, porém o Paulistano dessa vez foi campeão invicto. Em 28, o Corinthians faturou seu 6º título e o Sport Clube Internacional chegou ao seu 2º e último título paulista. Em 1929 foi a vez do Corinthians e na última edição da nova liga, Paulistano levou seu 11º título e último na história do clube paulista. Assim, o maior campeão da década de 20 foi o Corinthians com 6 troféus. Iniciando a década de 30, o Corinthians chegou ao seu 8º título e em 31 o São Paulo conquistou o primeiro título paulista.
Em 32, 33 e 34, o Palestra Itália foi tricampeão paulista, sendo o São Paulo vice-campeão as 3 vezes. Em 1935, pela terceira vez, tivemos 2 campeonatos paulistas em paralelo, dessa vez a LPF, Liga Paulista de Futebol. Os 2 times campeões foram inéditos, o Santos e a Portuguesa. Em 1936, o Palestra Itália chegou à sua 7ª conquista, e a Portuguesa à sua 2ª de forma consecutiva. Esse foi o ano da última edição da APEA, Liga Paulista, que existia desde 1913. De 1937 a 40 foi disputada a competição chamada de LFESP, Liga de Futebol do Estado de São Paulo. Nos 3 próximos anos, o Corinthians conseguia seu 3º tricampeonato na história do Paulistão, sendo em 1938 campeão estadual invicto e em 39 ultrapassando o paulistano e se tornando o maior campeão paulista com 11 troféus. Em 1940, o Palestra chegou à sua 8ª taça, mas é importante ressaltar que esse foi o último ano em que tivemos divergências nas ligas disputadas, pois a partir de 1941, a Federação Paulista de Futebol, que conhecemos até hoje, passou a existir e organizar a competição. Dessa forma, o maior campeão da década de 30 foi o Palestra Itália com 5 troféus, e da década de 40 foi o São Paulo. Em 1942, o Palestra enfim mudou de nome. Sendo assim, o Palmeiras, oficialmente com esse nome, conquistou seu primeiro título. De 43 a 49, o São Paulo conquistou 5 títulos, sendo um deles em 46, de forma invicta. A década de 50 foi bastante dividida em questão de títulos. O Palmeiras conquistou 2, em 50 e 59, assim como o São Paulo, em 53 e 57. Já o Corinthians levou 3 taças, 51, 52 e 54, da mesma forma que o Santos, em 55, 56 e 58. Portanto, Corinthians e Santos foram os maiores campeões da década de 50. Empate que não aconteceu na década seguinte, de 1960, pois o Santos foi amplamente dominante. O Peixe venceu 8 títulos na década, sendo tricampeão seguido por 2 oportunidades e tendo assim a maior quantidade de taças da história numa mesma década. Em 73, aconteceu um dos fatos mais curiosos em toda a história do futebol paulista e brasileiro. A decisão do campeonato seria decidida nos pênaltis entre Santos e Portuguesa. A equipe santista estava na frente até a 3ª cobrança. No entanto, o árbitro da partida confundiu a contagem de pênaltis e mesmo a Portuguesa, ainda tendo chances de chegar ao número de gols do Santos, apitou o final da partida, declarando o Peixe campeão. Assim, a confusão foi instaurada em campo e a partir daí não teve mais jogo. Nos dias seguintes ao jogo, a Federação Paulista tentou corrigir o erro e declarou ambas as equipes campeãs daquele ano. De qualquer forma, foi um erro inusitado que ficou para a história do campeonato. Até o fim da década, os clubes alternaram os títulos. Palmeiras venceu em 74 e 76, São Paulo venceu em 75, o Corinthians em 77 e 79 e o Santos em 78. Assim, os maiores campeões da década foram Palmeiras e São Paulo, com 3 troféus cada. Em 86, tivemos um campeão inédito, a Inter de Limeira. Ela conquistou seu primeiro e único título paulista da história. Assim, a década de 80 foi dominada pelo tricolor paulista, vencendo 4 títulos, assim também como a década de 90, a qual também foi o maior vencedor com 4 troféus.
No entanto, a década começou com um título inédito, dessa vez vencido pelo Bragantino e tendo o Novo Horizontino como vice. Em 91 e 92, o tricolor chegou ao seu quinto e último bicampeonato na história, e em 93 e 94, o Verdão conquistou seu segundo e último também bicampeonato. Nos 10 anos seguintes, o Corinthians alternou 5 títulos com outras 4 equipes. O Timão foi campeão em 95, 97, 99, 2001 e 2003, ou seja, de 2 em 2 anos. Nos intervalos tivemos um título do Palmeiras em 96, 2 do São Paulo em 98 e 2000 e 2 títulos inéditos, Ituano em 2002 e São Caetano em 2004. Importante lembrar que em 2002 o Paulistão não teve a participação de várias equipes, por estarem participando do torneio Rio-São Paulo. Times como São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians não disputaram o estadual, que foi vencido pelo Ituano. Por conta disso, a Federação Paulista criou em 2002 o Super Campeonato Paulista, que foi jogado pelo Ituano, campeão paulista daquele ano, e os 3 melhores times paulistas do torneio Rio-São Paulo: Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Assim, o primeiro e único supercampeonato da história foi vencido pelo São Paulo sobre o Ituano. Em 2005, o campeão paulista foi o São Paulo, que conquistou assim seu 21º e último título estadual da história tricolor. E para fechar a década, em 2009 o Corinthians chegou à 26ª conquista, sendo assim também a última vez que um clube conquistou o Campeonato Paulista de forma invicta. Uma curiosidade também é que o Corinthians é o clube que mais vezes conseguiu ser campeão invicto, ao todo foram 5 vezes na história. Assim, tanto na década de 2000 quanto na de 2010, Santos e Corinthians terminaram empatados como os maiores campeões da década. A primeira com 3 títulos cada e na segunda com 4 títulos cada. Em 2014, o Ituano superou os maiores clubes do estado e conquistou sua segunda e última taça estadual. Em 2015 e 2016, novamente o Santos foi bicampeão, chegando ao seu 22º e último título. Em 17, 18 e 19, o Timão chegou ao seu 4º tricampeonato na história do estadual, sua 30ª e última conquista paulista. E por fim, em 2020, o Palmeiras chegou ao seu 23º título e se sagrou como o último campeão paulista até a data desse vídeo. E galera, antes do ranking final, por favor deixa seu like para valorizar o nosso trabalho e fortalecer o canal. E claro, se inscreva também, para quando sair aquele vídeo top você seja o primeiro a ver, beleza? E assim ficou o ranking final dos maiores campeões estaduais de São Paulo. Corinthians em primeiro com 30 conquistas, Palmeiras em segundo com 23 títulos e o Santos em terceiro com 22 taças. Pesada, vejam também o vídeo de outros 2 estaduais, com os maiores campeões cariocas e os maiores campeões mineiros. Valeu, curiosos, e até a próxima!